Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar uma atividade de apoio ao exercício de questões para a UAB, tá? Nós temos essa proposta de forma a possibilitar esse apoio para compreensão e direcionamento para a UAB. Bom, meu nome é Fernanda Brusoni e nós vamos tratar da disciplina de Direito Constitucional. Especificamente, o tema será processo legislativo. Qual que é a importância do processo legislativo? Ele é a segunda matéria mais cobrada na UAB. Primeiro vai ser controle de constitucionalidade, segundo processo legislativo. Então, eu faço esse apelo para vocês estudarem então o processo, certo? Porque é a grande possibilidade de cair na OAB. Então, vamos direcionar o estudo e nós vamos ter poucos artigos para estudar. Tá legal? Então, nós vamos ter processo legislativo no artigo 59 até o artigo 69. Se vocês até fizerem um recorte no site do Planalto e passarem para o Word, vocês vão ver que esses 10 artigos vão resultar em mais ou menos umas 3 laudas. Então, é pouca coisa para vocês terem um bom retorno nessa prova externa. Tá legal? Então, nós vamos focar nas questões. Mas, inicialmente, eu gostaria de tratar um pouco com vocês com relação aos atos normativos que estão dispostos nesses artigos, tá? Então, vou fazer uma breve introdução para vocês se situarem especificamente na matéria, tá legal? Então, nós vamos ter o artigo 59, já vai trazer as espécies normativas. Então, nós vamos ter, no artigo 59, 7 incisos. Então, nós vamos iniciar, com a emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, resolução, decreto legislativo e medida provisória, ok? Antes de começarmos com as questões, vamos tentar pensar um pouquinho como que é esse processo de forma bem rápida, tá legal? Então, vamos começar com a emenda constitucional. A emenda constitucional, todo ato normativo, a gente tem que entender, que tem que ter uma iniciativa, uma provocação do projeto, uma discussão, uma deliberação, aprovação e promulgação. Então, em todos esses atos, vamos pensar como que será esse procedimento, tá legal? Então, no caso da emenda constitucional, a iniciativa da emenda constitucional, quem que vai provocar uma emenda constitucional? Então, nós vamos ter no artigo 60 da Constituição, já iniciando essa proposta de quem pode iniciar o processo, o projeto, na verdade, da emenda constitucional. Tá legal? E a aprovação da emenda, então, nós vamos ter a aprovação da emenda em 2 turnos, em 3/5, e a promulgação. Então, nós vamos ter a iniciativa, vamos ter o procedimento de deliberação e aprovação e a promulgação. A promulgação da emenda constitucional, por ser o decorrente do poder constituinte, nesse caso, a promulgação não irá para o presidente da República, não será objeto de encaminhamento para o Executivo, será realizada pelo próprio Congresso. Então, o que nós vamos ter? Passar pela mesa da Câmara e mesa do Senado. Então, essa é uma peculiaridade da emenda constitucional. A lei complementar e a lei ordinária, nós vamos ter também a iniciativa, certo? Então, eu tenho que dar uma lidinha nos artigos da iniciativa, a aprovação, que vai ser por maioria simples ou maioria absoluta, e a sanção, veto e promulgação, certo? A lei complementar e a lei ordinária, elas exigem sanção ou veto, certo? Então, a sanção pelo presidente será em até 15 dias úteis. Se ele não sancionar nesse período, ocorre a sanção tácita. No entanto, no caso do veto, se ele, nesse prazo de 15 dias úteis, ele pretender, o presidente da República pretender vetar o projeto, ele tem que fazer fundamentando em um caráter jurídico ou político. E, por fim, nós vamos ter a promulgação pelo presidente da República. Tá? Então, é diferente da emenda, na lei complementar e lei ordinária, nós vamos ter promulgação, certo? Caso o presidente não promulgue em 48 horas, será promulgada, então,
pelo presidente do Senado e, caso também não promulgue, sucessivamente para o vice-presidente do Senado. Ok? Bom, continuando, nós vamos ter a lei delegada. A lei delegada é uma solicitação do presidente ao Congresso para que o presidente edite um ato normativo específico do Congresso. Então, ele vai pedir para que haja delegação para ele poder legislar, certo? E aí ele vai editar uma lei delegada. Então, também não vamos ter nenhuma promulgação, ok? Por quê? Porque é um ato que é expedido pelo próprio presidente. Por fim, nós vamos ter a resolução e o decreto legislativo, que são atos internos. O decreto legislativo interno, especificamente do Congresso Nacional, que referente às matérias do artigo 49, certo? Então, é um ato que se refere, por exemplo, à ratificação de tratados internacionais. E nós vamos ter a resolução, que é de competência exclusiva da Câmara. No artigo 51 estão as matérias, ou específica do Senado, no artigo 52 estarão as matérias, ok? Então, são atos internos, e aí vai ser um decreto legislativo ou será uma resolução, tá? E eu aí tratei como por fim, mas, na verdade, faltou a medida provisória. A medida provisória ela é editada exclusivamente pelo presidente da República, em casos de urgência e necessidade, né? Então, havendo relevância, urgência, necessidade, o presidente vai editar uma medida provisória, ok? E aí é importante ter contato com todo o conteúdo da medida provisória, porque sempre cai bastante a medida provisória, porque ela é o artigo mais extenso, realmente, desse capítulo, certo? Referente ao processo legislativo, ok? Então, a medida provisória, de forma bem simples, é um ato editado pelo presidente, sendo que a medida provisória não é lei. A medida provisória é um ato normativo com força de lei. Ela precisa, posteriormente, ser aprovada pelo Congresso Nacional. Então, ela vai produzir efeitos por quanto tempo? Por 60 dias, podendo ser prorrogável por mais 60 por uma única vez. E aí totaliza-se 120 dias. Nesses 120 dias, nós precisamos ter uma aprovação pelo Congresso. Caso o Congresso não aprove, essa medida provisória perde os efeitos. E qual que é o efeito e como ficam os atos gerados pela medida provisória, certo? Nós vamos ter um efeito ex tunc, no caso, retroage. Então, não tendo mais vigência a medida provisória, os efeitos são retroativos, ou seja, perdem a validade esses atos. O que a gente precisa? A gente precisa de um decreto regulamentando esses efeitos que a medida provisória produziu, certo? E aí a gente consegue regulamentar esse efeito ex tunc. Se o Congresso não editar esse decreto, aí a medida provisória terá efeitos ex nunc, ou seja, não retroagirá. Okay? Então, essa medida provisória ela precisa ser aprovada no prazo de 120 dias. E se ela não for aprovada? Na verdade, em 45 dias, ocorre o trancamento da pauta e nada é julgado. Tem que julgar o projeto aí referente à medida provisória. Mas pode ser que mesmo não alcançando os 120 dias na aprovação, ela perde seus efeitos, ok? Então, esse é um breve apanhado, tem que ler mesmo os artigos, terão que ser lidos. É uma leitura agradável, né? Porque é o procedimento, a criação das leis. Nós temos milhares, né, de leis em todas as unidades da federação. Então, a gente tem que realmente saber como que se dá a aprovação, né, no âmbito nacional, especificamente porque a gente está tratando da Constituição Federal, né, mas a gente acaba repetindo esse procedimento para o caso de leis complementares, leis ordinárias nos estados e nos municípios. Então, já que a gente trata do direito, a gente precisa entender a elaboração desses atos normativos. Então, vamos começar com as questões. Tá? Então, nós vamos ter 3 questões especificamente relacionadas com a OAB. Então, a primeira questão. Tá? Então, vamos para a tela para a primeira questão. Bom, questão 1. As emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa
por proposta de. Então, voltando aqui para mim, a emenda constitucional, ela tem uma peculiaridade na forma da iniciativa. Por quê? Porque a lei complementar e a lei ordinária, a iniciativa, ela é realizada a partir da elaboração do projeto, elaborado especificamente por um só deputado, um só senador. Então, individualmente, o senador, o deputado faz o projeto e apresenta o projeto na sua casa respectiva, certo? Bom, se for a lei complementar, lei ordinária, além de termos apenas um parlamentar propondo o projeto, nós vamos ter a possibilidade do próprio presidente da República, Superior Tribunal Federal, nós vamos ter tribunais superiores e até a proposta realizada por iniciativa popular, tá? E aí a iniciativa popular a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente. Então, por que então a emenda constitucional é peculiar? Porque na emenda constitucional é necessário, né, lá no artigo 60 nós vamos ter uma iniciativa que vai exigir pelo menos 1/3 dos membros do Senado, 1/3 no mínimo, né, 1/3 dos membros da Câmara. Então, ou 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado. Então, é uma proposta significativa, é um número significativo para iniciar um projeto de emenda constitucional, certo? E aí nós vamos ter os outros incisos que vão resultar, né, na proposta realizada para a emenda constitucional do presidente da República, ou teremos também o inciso 3, que aí sim trata da necessidade de metade das assembleias dos estados, sendo que em cada assembleia tem que haver uma proposta, né, uma aprovação por maioria relativa. Então, mais da metade das assembleias, então a totalidade das assembleias, mais da metade vai precisar, então, ter essa proposta de emenda constitucional. Então, é um quórum muito específico, certo? Então, a emenda constitucional ela tem esse quórum que exige um número maior de pessoas, certo? Salvo o presidente da República que vai propor individualmente. Então, vamos voltar para a questão. Então, vamos para a tela. Então, nós vamos ter a alternativa A, B, C e D, tá? Eu já assinalei a alternativa correta, porque, na verdade, nós estamos estudando a matéria, né? Então, não vamos pretender que vocês já façam a resposta de plano. Então, já está a resposta assinalada para vocês terem contato efetivo com a que está correta, tá? Então, a alternativa correta é mais da metade das assembleias legislativas da unidade da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. Ok? Então, essa é a alternativa correta. Então, na verdade, é uma transcrição do artigo 60, inciso 3, da Constituição Federal. As demais estão incorretas. Então, vamos voltar, né, aqui para a leitura. Alternativa A, mais de 2/3, está errado. Alternativa B, mais de 1/3, também está errado, porque é mais da metade. Né? E a alternativa C, mais da metade, que a gente já assinalou. E a alternativa D, mais de 1/3 das unidades da federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade de votos. E aqui está errado a unanimidade. Então, a gente ficaria entre a C e a D, né? Mas sempre lembrando que a unanimidade a gente não tem em processo legislativo. Claro que pode ocorrer a unanimidade, mas a gente sempre tem quórums, né, que são a maioria absoluta, a maioria relativa, 3/5, né, no caso da emenda constitucional. Então, a gente não vai ter a lei não vai exigir unanimidade em nenhuma hipótese, então a gente já descartaria. Certo? E continuando na tela, nós vamos ter o artigo 60 da emenda constitucional, está transcrito aqui para nós. Então, o inciso 3, mais da metade das assembleias. Ok? Bom, então, voltando aqui para mim, vamos ter contato com a segunda questão referente à prova da UAB, referente ao processo legislativo. Ok?
Então, vamos à leitura da segunda questão. Então, vamos para a tela. Então, questão 2. O presidente da República encaminhou ao Senado Federal projeto de lei ordinária para provimento de cargos de servidores da União. Após os debates, o projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal. Então, vamos voltar aqui para mim. No que se refere a essa questão, tá? A princípio, a gente vai imaginar que está se tratando de competência, né? Qual que é a competência para propor determinado projeto? Então, aí a gente vai ter que realmente fazer um apanhado da área de competência, né? Para a gente entender o processo legislativo. Mas tem aí uma regra que a gente consegue memorizar, né? Guardar aí na memória, uma forma simples da gente estar acertando essas questões. Muitas vezes nos é cobrado aí na prova da OAB com relação à competência que é sempre do Poder Executivo. Em que hipóteses o Poder Executivo pode iniciar um projeto de lei que é de sua competência exclusiva? Nenhum outro, nem mesmo o parlamentar, pode iniciar um projeto nesse sentido, tá? Então, vejam bem, o Poder Executivo, no caso, o presidente, né, no caso, o governador, bem como o prefeito, tá? Ou o governador do Distrito Federal. O Poder Executivo, quando que só ele pode propor projetos de lei que são de competência exclusiva dele. Então, é competência exclusiva do Executivo. O Executivo vai ter os seus servidores, né? Então, no Executivo federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, haverá o seu quadro de servidores. Se o prefeito, o governador, o presidente quiser aumentar o número de servidores, quiser aumentar o valor dos salários dos seus servidores, necessariamente quem deve iniciar esse projeto é o Poder Executivo, é da iniciativa do presidente da República, de iniciativa do governador, do prefeito, do governador do Distrito Federal. Por quê? Porque os servidores estão lotados no Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que tem competência exclusiva privativa para iniciar esse projeto. Então, a questão aqui, ela está... O início dela está dizendo, olha, o presidente vai tratar de questões relativas aos seus servidores, está correto, né? Claro que o enunciado não vai estar errado mesmo, mas vocês vão ter contato com outras questões, aí vocês podem pegar na internet outras questões que vão tratar sempre dessa questão. Então, sempre que for um projeto de iniciativa do Executivo, no que se refere aos servidores, está correto. Se, por um acaso, o Legislativo, algum parlamentar, vamos dar um exemplo, um deputado federal quer aumentar o salário dos servidores de tal ministério, não pode. Quem deve iniciar esse projeto, necessariamente, é o presidente da República. A iniciativa do presidente da República. Se o deputado... Por que isso? Porque o presidente da República, ele tem o seu orçamento, ele que sabe quanto que pode dar de aumento, quando que pode ter número de cargos, quantos números de cargo podem ser aumentados. Então, tem que partir do executivo, do presidente. O parlamentar não pode, tá? E a gente vê muitas questões nesse sentido, ok? Então, vamos voltar para a questão. Então, após os debates, o projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e, em seguida, encaminhado para a Câmara de Deputados, que, em apenas um turno de discussão e votação, o aprovou e o enviou ao presidente da República, que o sancionou. Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, vamos continuar a leitura. A alternativa A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei para o provimento de cargos e servidores da União é da Câmara dos Deputados, né? Então, vejam bem, nós vamos ter um vício de iniciativa essencialmente, tá? Mas vamos continuar a leitura para a gente conseguir fazer um contraponto. Então, vamos para a alternativa B. A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara dos Deputados, havendo, por isso, vício no processo legislativo, certo? Então, vejam bem, voltando aqui para mim.
A alternativa A está dizendo que há uma inconstitucionalidade pela iniciativa do projeto, e não há inconstitucionalidade pela iniciativa. Quem iniciou foi o presidente da República. Sendo iniciado pelo presidente da República, está correto, ele vai tratar dos seus servidores. Errado estaria se fosse o parlamentar que estivesse iniciando esse projeto, ok? Então, não se refere a vício de iniciativa. A alternativa B, que já está assinalada, né, como a correta, trata da questão de que o projeto deveria ter sido iniciado na Câmara e não no Senado, certo? E, de fato, tem um erro na questão. Por quê? Porque realmente a gente tinha que ter iniciado na Câmara em vez de no Senado. Essa é uma questão que sempre é cobrada também, aonde que o projeto deve iniciar. Então, é lei complementar, lei ordinária, tá? Então, o projeto deve iniciar na Câmara ou deve iniciar no Senado? Tem uma regra que vocês não vão esquecer mais, tá? Então, o projeto, a regra é ser iniciado na Câmara. Então, a questão falou que iniciou no Senado. Então, já desconfiem, certo? A regra é iniciar na Câmara. Na sua grande maioria. Foi proposto pelo presidente, inicia na Câmara. Foi proposto pelo deputado estadual, inicia na Câmara. Desculpa, deputado estadual, errei. Deputado federal, desculpa. Deputado federal começa na Câmara. Dos tribunais superiores, na Câmara. Supremo Tribunal Federal, na Câmara. Sempre na Câmara. Só tem uma exceção que começa no Senado. E aí, essa única exceção, a gente acaba confundindo, não lembrando, né? A gente acha que sempre tem várias exceções aí para iniciar no Senado. Não, só vai começar no Senado quando for proposto pelo próprio senador. Então, é um senador que vai iniciar o projeto de lei, individualmente. Começou no Senado, vai ser iniciado no próprio Senado. É a única hipótese, certo? Lei complementar, lei ordinária. Os demais sempre na Câmara. Então, a questão, já trazendo a iniciativa, né, do presidente, deveria começar na Câmara. E aqui está dizendo que começou no Senado. Então, tem um vício aí no início do projeto, no lugar que deveria ter início o projeto, certo? Então, a alternativa é B. Voltando, vamos continuar lendo as alternativas C e D. A ocorrência de 2 turnos de discussão e votação no projeto de lei ordinária, pressuposta no adequado processo legislativo, não ocorreu no caso narrado. Então, voltando aqui para mim. Essa alternativa C não tem o menor cabimento, né? Porque aí nós vamos ter 2 turnos de votação. 2 turnos de votação só é resultado aí de exigência para a emenda constitucional, tá? Então, a lei complementar, lei ordinária, ela é aprovada na Câmara, no Senado. Terminado esse procedimento de deliberação, aprovação, é encaminhado para sanção ou veto e, posteriormente, promulgação, ok? Vamos, então, ler a alternativa D. A lei é constitucional, pois o processo legislativo é rígido. A lei, na verdade, ela tem um vício no início do projeto que deveria ter sido na Câmara, ok? Agora vamos para a questão número 3. A iniciativa popular é uma das formas de exercício da soberania previstas na Constituição da República. O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve, alternativa A, ser dirigido à mesa do Congresso Nacional. Alternativa B, ser subscrito por no mínimo 2% do eleitorado nacional. Alternativa C, ser subscrito por eleitores de 5 estados da federação. E D, dispor sobre matéria de lei ordinária. Tá? Então, vamos tentar compreender essa questão. A iniciativa popular, tá? Ela vai ser projeto de lei, tá? E vai, como eu já falei, vai ter início na Câmara de Deputados, certo? Agora, como que deve ser elaborado essa iniciativa popular? Ela deve compreender 1% do eleitorado nacional, então se refere aos eleitores, tem que ter 1%. Então, no caso da alternativa B, ela está tratando de 2%, então está errado, tá? Então, 1% em 5 estados,
Então, necessariamente, esse 1% tem que estar concentrado no mínimo em 5 estados. Pode ter mais, mas tem que ter 5. E, além do mais, se exige também mais de 3/5 dos eleitores em cada estado. Então, exige-se esses 3 requisitos. A questão não está exigindo os 3 requisitos, só está tratando da questão do número de eleitorado, né? Então, nós vamos ter a alternativa C como correta, ser subscrito por eleitores de 5 estados da federação, ok? A alternativa A está errada, porque está dizendo que deve ser dirigido à mesa do Congresso, não está errado, deve ser remetido, né, dirigido à Câmara de Deputados, certo? Bom, vamos à questão 4. A questão 4, então vamos ler na tela. Sobre o instrumento jurídico denominado medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei, como eu já tratei com vocês, não é lei, tem força de lei. Deve ser convertida em lei. Assinale a alternativa correta. Alternativa A sua eficácia dura 60 dias contados da publicação, podendo a medida ser prorrogada apenas 2 vezes, apenas por igual período. Então, vamos lá. A medida provisória, ela tem um período de vigência, de eficácia. A medida provisória, ela vai produzir efeitos por 60 dias, certo? Esses 60 dias podem ser prorrogados por mais 60 por uma única vez, por igual período. A questão está errada porque não trata de uma única vez, trata de 2 vezes, então está incorreta. Alternativa B. Se a medida provisória perder eficácia por decurso de prazo ou em caráter expresso for rejeitada pelo Congresso Nacional, vedada será sua reedição na mesma sessão legislativa. Bom, essa alternativa B, tá? Vejam bem, até já em todas as questões eu já coloquei o artigo respectivo para vocês lerem, ok? Então, no caso, se a medida provisória ela perder a sua vigência, né, não for aprovada ou for rejeitada pelo Congresso, ela pode ser reeditada novamente? Essa até é uma grande crítica, né? Porque como que ela vai ser reeditada se ela não foi aprovada pelo Congresso, certo? Ela não foi nem apreciada. Bom, a Constituição Federal vai permitir, sim, que ela seja reeditada, só que na próxima sessão legislativa, não pode ser na mesma sessão legislativa, ok? Então, a sessão legislativa dura o ano, né? Então, se ela é editada nesse ano de 2016, rejeitada ou não aprovada nesse ano de 2016, na próxima pode, ok? Então, é vedada a reedição, voltando aqui para a questão B, é vedada a reedição na mesma sessão. Pode na próxima sessão, ok? Alternativa C. A não apreciação pela Câmara dos Deputados e após pelo Senado Federal, no prazo de 45 dias contado da publicação, tem como consequência apenas o sobrestamento da deliberação dos projetos de emenda à Constituição. Então, sobre essa alternativa C, a princípio estaria correta. Tá? Que acontece? Se em 45 dias a medida provisória foi editada, ela tem que ser aprovada no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, 120. Só que, completando 45 dias, tranca-se a pauta do Congresso, ou seja, tranca a pauta para deliberar sobre a medida provisória. E tranca a pauta de quais projetos? De todos os projetos. Aqui está dizendo que é só da emenda à Constituição, está errado. A princípio, 45 dias sobre esta está certo, mas só da emenda está errado. Tá? Alternativa D. A edição de medida provisória torna prejudicado o projeto de lei que disciplina o mesmo assunto e que, a par de já aprovado pelo Congresso Nacional, está pendente de sanção ou veto do presidente da República, né? Então, o que acontece? A edição de medida provisória torna prejudicado o projeto de lei, certo? Na verdade, nós vamos ter aqui, se está pendente de sanção ou veto, então ainda não tem uma edição da legislação ainda, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B.
Vamos para a próxima questão, 5. A Constituição brasileira não pode ser emendada. Alternativa A, na implantação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados. Então, no caso de emergência e intervenção. Bom, nessa alternativa A, então, o que nós vamos tratar? Emenda à Constituição. A emenda à Constituição tem algumas circunstâncias em que não podemos ter emenda, porque o Estado está em uma situação de crise. Então, não pode ter emenda. Então, o que a Constituição vai tratar? Não pode ter emenda no caso de intervenção federal. Quando que é intervenção federal? Quando a União intervém nos estados ou no Distrito Federal. É uma intervenção. Não dá para fazer emenda numa situação como essa. Outra circunstância, quando estamos em estado de sítio ou estado de defesa. O estado de defesa é também uma circunstância anormal em determinada região em que se decreta esse estado de defesa. E o estado de sítio é de caráter nacional. Então, nessas 3 hipóteses, não pode haver emenda. A alternativa A está trazendo de emergência, nós não temos caso de emergência, tá? Então, ela está incorreta. A alternativa B, na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência. Bom, o elaborador da prova gostou do estado de emergência, mas nós não temos estado de emergência previsto na Constituição, ok? Vamos para a alternativa C. Então, a alternativa B está errada. A alternativa C, quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios. Essa alternativa C está errada porque a intervenção é federal. A intervenção federal perante os estados ou o Distrito Federal, não perante os municípios. Então, está errado, embora fale do estado de sítio, a segunda parte está errada. E a alternativa correta é a alternativa D, na vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção federal. Tá? Aí está tratando das três circunstâncias estabelecidas pela Constituição. Ok? Muito obrigada, bons estudos e boa prova.